uma terra sem males, onde vários povos viviam, cada um tinha sua cultura, a Vale nem existia, tirar a pintura do rosto, nossas terras não nos deram mais, nos chamaram de preguiçosos e ainda de incapaz, mesmo sendo discriminado. As mães que tentam que sobreviver para deixar para nossas crianças a esperança de um amanhecer. As montanhas gerais eu chamo de herói pela luta e resistência, aprendendo com as gerais parte da nossa ciência, a ciência da natureza e tudo que a Mata Atlântica criou, a beleza de nossas culturas, a coragem, a força do amor. Oi, vamos minha gente, aqui uma noite não é nada. Vamos, vamos minha gente, aqui chegou foi todos nós, no romper da madrugada. Que chegou foi todos nós, oi, vamos ver se nós acaba com o resto da empreitada. Vamos ver se nós acaba. Rena, 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 é floresta de pé. Rena, 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 é floresta de pé. Rena, 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 salve a força das mulheres. Rena, 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 é floresta de pé. Rena, 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 é floresta de pé. Rena, 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 salve a força das mulheres. Rena, 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 salve a serra ancestral. Rena, 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 salve a serra ancestral. Aqui é a Precope, Brumadinho, as nossas Minas Gerais, é a força espiritual. Célia, registrando aqui com o Wander. Primeiro agradecer por esse importante momento, ministra, prefeito, todo mundo. A pergunta que se fazia é por que Brumadinho? Não é suficiente ser em Brumadinho pelas 272 mortes? Não é suficiente ser em Brumadinho 273? Porque quando matou o Rio Paraupeba, matou hoje, matou amanhã, assim quando matou o Rio Doce. Por que em Brumadinho, ministra, prefeito? Por que em Brumadinho, Chile Krenak? Por que em Brumadinho, Sucupira? Por que em Brumadinho, Avabrum? Por que em Brumadinho? Porque Belém já está ecoando a voz do mundo. Sem Brumadinho tem um sentido de ser um lugar onde a ministra hoje vai viajar também para os Estados Unidos, onde daqui a 3 dias vai estar junto com o presidente Lula. Ano passado eu estava na Semana do Clima em Nova York. Mas tão importante quanto Nova York é Brumadinho. Eu decidi esse ano, eu vou ficar no meu estado. Não existe Precope pensada para Minas Gerais. Essa Precope não é uma Precope organizada pela ONU, mas é uma Precope organizada pelas dores. Mas somente quem tem cicatriz profunda sabe o remédio que cura. É uma Precope realizada por muitas dores, mas é uma Precope que quer evitar que outros corações sangram. Se
passou um dado, e eu que já tinha falado da gestão municipal, que só a dosagem de remédio ansiolítico é mais de 400% o aumento de uso. E as pessoas falavam, eu não quero mais ser lembrada de Brumadinho, o lugar onde aconteceu a tragédia, Brumadinho, o lugar onde aconteceu o crime. Nós podemos lembrar, ressignificar Brumadinho como um lugar onde pode, por exemplo, ter o primeiro Instituto Federal, a Escola Climática do Brasil. Nós fizemos um projeto de lei para reconhecer escolas climáticas, territórios indígenas, comunidades quilombolas, movimentos sociais. E é importante dizer isso, porque no dia da Marcha das Mulheres Indígenas, nós protocolamos um outro projeto, Chile Krenak, que é para reconhecer crime de Brumadinho, crime de Mariana, todo projeto de devastação como danos espirituais. Porque quando mata a nossa memória, quando as mães falam, Dona Regina falou, eu não sentia justo vendo Andresa lutando e eu não conseguia me levantar. Porque nós sabemos que assim como em macacos, as pessoas não sorriem mais, elas estão vivas, mas elas estão mortas por dentro. Nós queremos que Brumadinho volte a sorrir. As pessoas falaram assim, na foto, eu tirar foto como? Não dá. É a realidade, não existe sentimento de alegria quando nós estamos diante de um processo de luto. Mas nós sabemos que nós estamos aqui, ministra, para pensar que quando atinge as mulheres, aqui já foi feita uma breve conta, que mais de 30 mil mulheres são atingidas. Porque quando tem o dado de 60 mil pessoas, é importante reconhecer que aquelas pessoas que estavam lá, Sucupira, Angoró, no final de semana antes, tomando banho no rio, e não sabia que era a despedida do rio, assim como a mãe Regina falou, eu não sabia que estava assinando atestado de óbito quando entrou no ônibus, naquele dia, meio-dia e 28. Não sabia que talvez era o final da linha de um trem que não parou de passar por cima das vidas até hoje. Sabe o Brumadinho aqui hoje? É ministra, junto, está aqui nossos artistas, está aqui Kleber, está aqui Isabel Nogueira, Michel, Giovana, mas está aqui também comunidade quilombola, meu companheiro artista negro, que eu tenho orgulho, Sérgio Pererê, que quando sentiu energia porque a gente canta, não é para romantizar, a gente canta é para fazer acordar a Casa Grande. Naquela noite do PE da devastação, Russo, quando a Mãe Terra chama, nós decidimos que tem que ser em Brumadinho. Porque na noite do pé da devastação, Frei, autorizou que mais Brumadinho não seja considerado crime de alto risco. Então nós estamos aqui, agora é uma breve fala, mas é para dizer para vocês, se sinta acolhida, porque essa pré-COP é uma pré-COP oficial sim. Nós vamos fazer chegar na mão da nossa vice-CEO da COP, Ana Tone, todas as demandas que forem levadas daqui. Uma das cantoras mais incríveis, assim como a cantora de Congado, assim como nosso parente indígena, Elza Soares, diz que nós somos mulheres do fim do mundo. E eu tenho dito que com a luta da senhora, com a luta de uma mulher que perdeu o filho, que é prefeita hoje, Mário Campos, nós podemos evitar o fim de um tanto de gente. Porque nós sabemos que nós podemos ser ex-prefeita, mas nós não teremos ex-luta. Nós podemos ser ex-deputada, mas nós não temos ex-filho. Nós podemos ser ex-ministra, mas nós não somos ex-mulher. Nós podemos ser ex-BBB, mas nós não temos uma ex-Minas Gerais, uma ex-Montanhas Gerais, um ex-planeta. Podemos ter endereço diferente, partido diferente, interesse diferente, religião diferente, mas a verdade é que nós temos uma única Minas Gerais, uma única Brumadinho, e nós temos uma diversidade de povos que não quer mais ser triturado por uma vale que não considera as nossas vidas. Estamos aqui mais uma vez para lutar pela memória dos Chiquicoras e para impedir que outras dores sejam causadas. Porque nós sabemos que assim como os povos indígenas evitam a queda do céu, a nossa luta pode evitar outras partidas prematuras. Muito obrigada. Alô, deputada Célia Chacreabá, registrando aqui Frei Gilvander Moreira, da Comissão Pastoral da Terra.
Na presença da ministra, eu cumprimento os demais, né? Muito obrigada. A Avabrum se sente muito honrada por esse Dona convite. Regina, presidenta da Avabrum, Célia, Associação das Vítimas do Crime da Vale do Estado em Brumadinho. Que nesse momento se relembre as 272 pessoas que foram mortas num crime cometido por uma empresa gigantesca aqui na nossa cidade. Nós da Avabrum, com as bandeiras da esperança pela valorização da vida e as bandeiras de denúncia da segurança, a ganância, a negligência que colocaram em risco as comunidades, as pessoas e a natureza. É com a força da memória e o compromisso com a vida que falo em nome da Avabrum, Associação dos Familiares das Vítimas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Há mais de 6 anos, 272 vidas foram ceifadas no rompimento da barragem da Vale da mina Córrego do Feijão. Não foram apenas números, foram histórias, afetos, sonhos interrompidos. A lama que invadiu casas e rio não ficou no passado. Ela persiste com a ferida aberta como alerta. É um alerta por justiça e para que não se repita, porque a lama que nos atingiu não foi acidente, foi crime. A memória não é um ritual de dor, é um ato de responsabilidade coletiva. É o compromisso com a memória que impede o esquecimento e que pede transformar e que pode transformar luto em força para a mudança. E em memória às 272 vidas inocentes, não aceitamos que a impunidade se torne regra. As nossas joias, como chamamos, se transformou em sementes de mudança. A nossa memória não é luto, é força para construir uma manhã em que vida tenha mais valor do que qualquer minério. Ao olhar para o Pará, o presente para o futuro, a Avabrum faz um alerta. A humanidade não bebe minério, a humanidade não come minério. A humanidade bebe e come o que a terra produz. O minério tem derramado sangue de inocentes, tem matado nossos rios de sede e contaminado a natureza. Infelizmente, continuamos a ver a expansão do minério, agora em novas fronteiras, como as terras raras, sem que as empresas tenham aprendido a lição de Brumadinho ou de Mariana. Segundo estudos recentes da Agência Nacional de Águas, apontam que mais de 40% dos mananciais brasileiros sofrem algum nível de contaminação por atividades econômicas de alto impacto. Quando a mineração avança sem controle, não é apenas a paisagem que se altera, é o direito fundamental à água potável e ao alimento que se esgota e que está em risco. Quantas tragédias serão ainda necessárias para que se imponha um freio ao extrativismo predatório que a mineração representa? Mesmo após o crime de Mariana e Brumadinho, as mineradoras avançam sobre novas fronteiras, sem terem aprendido nada. Aprenderam, na verdade, uma coisa que repudiamos. Aprenderam a fazer propagandas enganosas sobre suas responsabilidades social. É o que mais vemos, né? Hoje a gente não pode ligar a televisão que está lá uma propaganda da Vale. Em todos os lugares. E isso nos mata a cada dia. Vamos participar e cobrar das autoridades que a COP não seja apenas mais uma conferência de compromissos adiados e de promessas que não se avançam. A COP precisa ouvir a voz dos territórios atingidos, aqueles que carregam no corpo e no solo as marcas do colapso ambiental. O que aconteceu em Brumadinho é um ato cruel de um modelo de desenvolvimento que considera a vida um mero detalhe. Se quisermos um planeta
renda viável, precisamos considerar a vida do outro e um pacto que coloque as pessoas, a água e a terra, a comunidade, no centro das decisões. Porque sem preservar a vida humana e o meio ambiente, não há economia, não há saúde, não há futuro. A COP30 não pode ser palco de promessas vazias. Se governos e corporações não mudarem, a própria humanidade pagará com sede e fome. O que aconteceu em Brumadinho é símbolo de um sistema predatório, que a experiência de Brumadinho sirva como evidência inquestionável para que as decisões da COP30 possam determinar medidas rigorosas para a exploração mineral. Chegou a hora de dizer basta a esse encontro e esse encontro é a prova de que, quando nós nos unimos, conseguimos influenciar os rumos do planeta. Nossa memória é denúncia levamos com nossa voz para exigir direitos e cobrar responsabilidades das autoridades. Que a dor de Brumadinho se mova, não ao desespero, mas à direção, à coragem e à coragem de exigirmos mudança. Que a COP30 seja um passo real para que a humanidade aprenda, enfim, que minerar sem responsabilidade é cavar a própria extinção. Nossa memória é resistência, é semente de um futuro em que a vida e não o minério seja o verdadeiro valor. Aqueles que não aprenderam com a história estão condenados a repeti-la. Brumadinho não pode virar um território de esquecimento. Reparação não significa esquecer e nem apagar o que aconteceu. Não podemos fechar os olhos para os erros do passado. Por isso falamos tanto em memória. Memória não é peso, nem fardo. Memória é inspiração para a gente lutar. E é a celebração daquilo que juramos com todas as nossas forças nunca mais permitir. Encerro pedindo a todos que mantenham viva a memória de 25 de janeiro de 2019. Brumadinho é um alerta para todas as comunidades que vivem perto da mineração. Se a gente esquecer o passado, vai ser uma traição às 272 vidas que foram soterradas pela lama do descaso, da ganância e da omissão. O valor da memória é alerta, é lembrar e dar à vida as lições que o passado nos ensinou. Que a memória de Brumadinho floresça em ações que preservem as três heranças: o ser humano como prioridade, a vida digna das comunidades e o carinho com a terra. Muito obrigada. Registrando aqui para Gilvander. Desse momento tão importante na vida de Brumadinho, na vida de Minas Gerais e, por que não dizer, do Brasil, né? Estou muito feliz, estou muito honrada. Eu disse ontem para o presidente Lula que eu estaria aqui, porque eu sei, né, da sensibilidade, da preocupação que ele tem sempre com a vida das pessoas e principalmente com a vida das mulheres. Então, prefeito Gabriel, muito obrigada por sua acolhida aqui, prefeita Andressa, a minha querida Célia Chacriabá, que tem sempre me mobilizado, né, e me trouxe para esse lugar e esse dia tão importante aqui em Brumadinho. Quero cumprimentar também o secretário Guilherme, o Ministério das Mulheres. Ele disse: eu quero andar o Brasil e ver as mulheres mais felizes, mais determinadas, mais protagonistas das suas histórias, mais respeitadas, se sentindo participantes da vida, da economia da cidade, né, do desenvolvimento da cidade, dos territórios, das comunidades. Então, em nome da
Comunidade quilombola, Chacrinha dos Pretos, Belo Horizonte. Maria Aparecida. Maria Aparecida. Conhece como Tuquinha. Tuquinha, a Tuquinha e a Cacicangorró. Cacicangorró, né? Eu de fato cumprimento todas as mulheres, reverencio a luta da Vabrum, né? Eu sei, imagina. Opa, desculpa. Sim, eu sou Figenia Bibiano, eu sou presidente da Guarda de Moçambique aqui do bairro Santa Efigênia e eu sou do quilombo da família Bibiano. Que bom, olha, temos mais uma aqui. Bom dia, eu sou mãe que mais andei, sou dona do Centro de Umbanda, Mãe Mariaconga de Aruanda. Olha que legal, que bom, gente, que vocês estão aqui do meu lado, porque isso me... Faço parte também, né, da CONAC, né, Da CONAC, olha aí, Cafuné. Que bom, que ótimo. Plano Emergencial para a Proteção e Autocuidado de Mulheres Quilombolas. É isso mesmo. Dia 25 de novembro, nós vamos ter a Marcha das Mulheres Negras em Brasília. E serão milhares de mulheres negras e eu não tive dúvida em colocar um orçamento importante para bancar, para trazer as mulheres negras de todo o Brasil. Nós precisamos, de uma vez por todas, enfrentar o racismo, enfrentar todo tipo de preconceito. Nós sabemos que em todos os lugares, todos os indicadores para as mulheres negras são mais impactantes. Tudo. Seja na questão do emprego, no acesso às políticas públicas, na convivência, né, na vida cotidiana dessas mulheres. Então, que são chamadas aqui no livro. E aqui nós temos, então, um trabalho muito bem feito e, como já foi dito, a Polícia Federal, ela já analisou, ela já verificou, ela já investigou, ela já indiciou, né, 19, se eu não me engano, 11 ou 19, agora eu não tenho 19, se eu não me engano, pessoas responsáveis por esse crime que aconteceu aqui em Brumadinho. No entanto, ainda não foram responsabilizados. Isso não é uma questão de vingança, é uma questão de justiça. E por isso essa luta tem que ser de toda a comunidade, para que as empresas do Brasil, todas as empresas de mineração e de todas as áreas, de todos os setores, de fato, cumpram a legislação. O Brasil tem legislações exemplares para o mundo. O Brasil tem, né, exemplos importantes de práticas socioambientais, né? Quem está coordenando a COP30 no Brasil, e eu não tenho dúvida de que os resultados terão que continuar. A luta tem que continuar. Não é em novembro, lá em Belém do Pará, que as coisas serão resolvidas. Nós estaremos lá. Nós estamos propondo um protocolo para orientar toda a população e o mundo em relação a uma situação de desastre natural. Nós estamos cumprindo, né, fazendo um dia das mulheres lá na COP. Terão centenas de atividades lá e no Brasil, agora, antes, durante e depois. Então eu quero voltar depois com mais tempo aqui em Brumadinho para a gente se reunir, para a gente fazer uma plenária. Eu já assumi o compromisso de trazer o presidente Lula aqui, ou que ele receba vocês lá em Brasília, para vocês poderem de fato relatar, né, essa situação vivida pela Vabrum, né, e o prefeito e a prefeita, no sentido da gente, de que Brumadinho seja um exemplo e que as empresas entendam de uma vez por todas que elas são importantes para o desenvolvimento do país, desde que elas cumpram a lei, desde que elas não transigam, desde que elas não cometam crimes como a gente vê acontecendo há muitos e muitos anos nesse país. Então, eu quero agradecer a oportunidade, parabenizar essa iniciativa. E a prefeita Andresa está também convocada, chamada, para fazer legislações municipais que traz também a medição de violência a partir de violências que são ocasionadas pelas empresas, quando também aumenta a violência sexual, aumenta a violência de feminicídio. Então essa é uma campanha global e junto ao Ministério das Mulheres agora vai ter medição de violência que equipara, lá vai saber se foi cometida por violência ocasionada por empresa, assim também como a situação de processos
que também são cometidos por megas empresas, assim como aconteceu com mulheres da Yanomami, com mais de 30 casos subnotificados de estupro a mulheres em troca de comida. E nós teremos também a nossa pré-cop das crianças que estão acontecendo aqui paralela, que é a primeira pré-cop de criança que está acontecendo em todo o Brasil. Porque nós temos que desconfiar, onde não tem criança não é bom para ninguém. Importante, porque é para evitar que tragédias climáticas aconteçam, não é assim? Aqui em Brumadinho e lá em Mariana, nós vivenciamos tragédia, e eu aprendi hoje que a palavra não é tragédia, eu gostei. Nós vivenciamos crimes, tragédia nós estamos vivenciando agora. Lá em 2019, e quando eu falo lá, para nós familiares, é aqui, porque o crime não passou e não acabou. Foi premeditado, e não sou eu familiar de vítima, porque eu estou prefeita no município de Mário Campos, mas eu sou mãe de um único filho, vítima também do crime da Vale. Bruno era engenheiro e estava no dia do rompimento, né? Então eu carrego aqui duas bandeiras. Uma é que eu nunca deixarei de estar, jamais, porque é o que eu sou, que é ser mãe. E aí, Célia, não existe ex-mãe. Ainda com um único filho, eu sou mãe de anjo, né? Serei ex-prefeita, mas ex-mãe não recebe título. E eu aprendi isso com a dor e com a luta, sabe, ministra? Porque da primeira vez, quando eu fui convidada para o Dia das Mães, em 2019 ainda, eu pensei assim dentro da igreja, fiquem de pé as mães, eu permaneci sentada. E aí, uma senhora que estava do meu lado falou, levanta minha filha. Eu falei, não tem como? Não sou mais mãe? Ela respondeu, será sempre? Não existe ex-mãe? Mãe de anjo. E eu digo isso porque muitas das vezes, quando a gente está num espaço como esse, que é para discutir ações que vão cuidar da vida, eu não me separo da tragédia crime nunca. Aconteça o que acontecer, eu seguirei, né? Serei para sempre a Avabru. Hoje não estou mais na diretoria, estive até dezembro do ano passado, quando entreguei para assumir a prefeitura de Mário Campos, né? E aí, enquanto mãe, assumir o município nos traz grandes responsabilidades. E quando você pega um município impactado, vitimado, revitimado todos os dias, sem nenhuma reparação, a gente precisa aproveitar todos os espaços para dizer, Mário Campos existe, está sofrendo e não tem reparação. Porque nós precisamos gritar isso pelos quatro cantos. Que alegria ver a ministra repetindo, Brumadinho e Mário Campos. Brumadinho e Mário Campos. E tem mais 24 municípios. Mas é necessário também que a gente coloque as dores no tamanho que elas são, né? Porque todos merecem sim a reparação, precisa-se dela. Mas nós precisamos separar quem está com pulseira vermelha no braço. E é o que nós estamos vivenciando. Quem pisa aqui em Brumadinho, quem pisa lá em Mário Campos, sabe muito bem o que carrega, o que respira, né? O quanto que nós somos violentados todos os dias, com aquele tanto de gente que chega para trabalhar e você não conhece, e que seu filho não pode, né? Tá ali a vereadora Samanta brincar no quintal, então ela tem que sair de casa, porque como é que ela vai fazer? Né? Porque as crianças têm que brincar, mas a lama, quando o rio encheu e tampou os quintais e as casas, eu não posso, porque o meu filho tem, né? Desenvolveu uma alergia, então eu preciso me mudar. E quando a gente vai discutir a COP30, e muito bem escolhido aqui, viu, deputada, ministra, ser em Brumadinho, porque aqui é o cenário da pior tragédia, do pior crime que esse mundo já viu. Matando 272 pessoas. Mariana matou 20, porque lá também tinha um nascituro. Brumadinho matou 272 joias. Nós não queremos saber quem serão as próximas vítimas agora. Nós estamos aqui para lutar para que isso não aconteça. E é esse o nosso papel. O que tem a ver isso com a COP30? Tudo. Vamos pensar. Minas Gerais é uma bomba relógio pronta para explodir. Quantos milímetros cúbicos de chuva? Quando a coisa assim, fica aquele período todo sem chover e aí chove de uma vez só. Agora é DIC, né? Não tem mais barragem, agora mudou o nome. DIC. São eles, né? E tem um outro, pilha de estéreo, DIC, não tem mais barragem. Mas ele suporta qual milímetro de chuva? É na COP30, sabe? Deputada, ministra, que nós temos que levar isso para discutir.
Isso dialoga com o clima. A situação que é vivenciada aí no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, onde a chuva foi tanto e que, né, aí a serra não comportou e desceu tudo, é o que nós estamos prestes a vivenciar em Minas Gerais. Só que aqui tem uma diferença. Lá foi um efeito climático e não se tinha diques ou pilhas de estéreo, né, no entorno. Agora aqui nós estamos construindo cada dia mais. Leis são aprovadas para fragilizar, para facilitar a abertura de processo. Nós tínhamos que ter lei para poder dificultar, para que a gente tivesse mais segurança. Nós estamos assistindo tapa na nossa cara todos os dias de quem representa, né, indo lá e voltando essas leis para afrouxar. E aí, a hora que rompe uma barragem, aí acorda-se. Disse aqui agora há pouco para o Gabriel, para o Guilherme, e disse assim para eles: eu acho excelente a COP30, a pré-COP aqui, porque isso nos coloca no cenário novamente. Porque assim, em 2019, as empresas estavam todas aqui. Acalmou-se, some todo mundo. Reparação, ela perpassa por várias etapas. Uma delas é justiça criminal, porque matar em nome do lucro vale muito a pena. Eu não tenho cadeia, eu não sou responsabilizado. Ora, pois, como compensa tem multa? Onde é que você já viu dizer que multa segura barragem? Que multa salva vidas? E quando eu digo isso, eu digo porque se nós não nos unirmos, e aí aqui eu digo, não é para a esquerda, não é para a direita, não é para centro, não é para a vida. Nós podemos divergir em qualquer campo, mas no campo da vida não. Esse nós precisamos, né, fazer a mesma caminhada, porque esse é o objetivo que precisa nos unir. Nós estamos dentro de uma casa comum. Não existe fora para ninguém. Coloquei meu lixo para fora. Não, você descartou o seu lixo. A casa, a planeta Terra é um só. A forma como eu cuido dessa casa diz muito ao nosso respeito. E eu tenho certeza que essa é uma das pautas da COP30. Porque fazer uma avaliação daquilo que foi discutido em 2021 lá no Acordo de Paris, mas retomar com tudo o que aconteceu de 2021 até agora, parece que 4 anos nós vivemos 50, de tanto que evoluiu. Mas nas ações para preservar a vida, nós retrocedemos. Então, que essa COP30, né, que essa pré-COP realizada aqui, ela sim, sirva para que a gente faça excelentes debates, mas que nós vamos além disso. Que aquilo que foi discutido aqui se torne ação e que se torne e que mude a vida das pessoas. Porque, na verdade, no final das contas, é isso que importa. Porque vidas não se reparam. E nós temos a oportunidade de dar nossa contribuição para preservá-la e para cuidá-la. Eu estou muito feliz enquanto prefeita de Mário Campos, nós estamos lá abraçando, né, todas as ações de preservação e cuidado com a vida, inclusive através da Camares agora, recentemente, nós inauguramos um galpão, né, para fazer a reciclagem, para fazer aí o descarte correto do lixo, né? Porque quando você vai pegar, lixo mesmo é uma parte muito pequenininha. O retorno, quando você tem uma reciclagem que funciona e que você abraça, é extremamente importante. E nós temos feito isso lá no município de Mário Campos, né? Agradecer aqui ao prefeito Gabriel, secretário de governo Guilherme, a Célia, né, deputada, a nossa ministra, e a todos vocês que acolhem Mário Campos e que façamos juntos, né, a luta em prol do cuidado com a vida e com as pessoas. E para finalizar, deixo aqui o meu abraço para a Vale, que carrega consigo, né, e eu faço parte desse grupo, a dor da saudade. E que se muitas coisas estão acontecendo no estado de Minas Gerais, muitas, o sangue de 272 pessoas pagaram lá em 2019. Onde pisamos, nós precisamos dizer isso. Onde é verba de reparação, tem que dar honra a quem tem honra. E a memória, porque aquilo e quem a gente ama nunca morre, eles permanecem vivos. Porque o amor, ele vence a morte. Muito obrigada. Alô, a professora, prefeita
Andressa, prefeita de Mário Campos, registrando aqui Frei Gilvander. É o Brasil, que será em novembro lá na cidade de Belém, no Pará. E por isso, não só por isso, inclusive eu acho que esse ano a gente está tendo esse momento para poder aproximar mais gente desse debate, mas é um debate que a gente tem que fazer todos os anos, levar nossas propostas para todas as COPs de todos os anos, não só essa que será aqui no Brasil. Na COP, o que acontece lá, né? Basicamente, são muitos eixos de negociações, mas basicamente tem três principais objetivos, que é juntar todos esses países e tirar acordos e metas para reduzir a emissão de gases de efeito estufa, se adaptar aos efeitos das mudanças climáticas, do que já não tem, mas como é que a gente se adapta e consegue ter uma vida digna, como a prefeita aqui estava falando, né? Como que a gente constrói os diques e se prepara para uma possível chuva forte, né? E apoiar financeiramente os países mais vulneráveis. São 198 países que fazem parte, e aí tem uma coisa muito curiosa que eu sempre gosto de falar sobre COP. A COP, ela precisa ter consenso, não é um espaço de votação, que cada líder de um país vai lá e fala, eu acho isso, e no final o que a maioria quer é o que vai. Não é consenso, e consenso é bom e ruim. Por quê? O consenso, na parte boa, ele também dá uma garantia aí para que os países... E buscando aqui, junto com os companheiros, sobre a ressignificação do território Brumadinho. O painel Brumadinho traz um pouco da contextualização do que tem sido feito para ressignificar um território de luta e um território de dor. Nós queremos